Hoje em diante escolho viver com Jesus como um barco que alcança o porto. Eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. A razão. Tu és a razão do meu viver. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Bom dia, esta lição desta semana tem pelo título Adão e Jesus, mas antes de começarmos vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa guiar o nosso estudo. Bom Pai, que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos guies, nos dês discernimento para compreender as Tuas Palavras e que possamos todos juntos crescer em conhecimento e em fé e possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Esta semana parece que entramos aqui num novo capítulo, não é? Damos Verdade. aqui o pontapé de saída ao capítulo 5 de Romanos.
e temos um novo interveniente. É verdade. Vamos falar de personagens do Antigo Testamento, como Adão, como Moisés. Como Abraão e por aí fora, um bocadinho para desmistificar esta ideia de que a salvação pela fé é uma coisa do Novo Testamento e recente, que a salvação antes de Jesus Cristo era uma salvação pelas obras, era uma salvação diferente e que a fé não tinha aqui o mesmo significado, não é? Exatamente. E depois vamos fazer algumas comparações entre Adão e o próprio Jesus, o que é que um trouxe, o que é que o outro não trouxe. Verdade. Vamos fazer aqui alguns paralelismos. Muito bem. A lição diz-nos que, através da queda de um homem, Adão, toda a humanidade teve que enfrentar a condenação, a alienação e a morte. Através da vitória de um homem, Jesus, todo o mundo foi colocado numa nova posição perante Deus. Este vai ser um dos pontos que nós mais à frente vamos aprofundar aqui no estudo da lição. E até aqui conseguimos já ver a grande diferença que houve, não é? Entre aquilo que tinhas acabado de dizer, o facto de Adão ter colocado, digamos assim, o pecado no mundo, e Jesus vem exatamente e através dele mesmo nós conseguimos ter esta certeza da salvação, não é? Havia digamos que a humanidade tinha uma determinada posição no Éden até a entrada do pecado, perde essa posição com a entrada do pecado e depois Cristo vem para que o ser humano possa novamente recuperar essa posição perante Deus. É como se fosse um restart. É começar de novo. É um novo. É mesmo. É um mesmo. Novo nascimento. O novo nascimento significa mesmo isso, não é? É desligar tudo para trás e voltar a algo que nós somos especialistas, especialmente nos computadores e quando temos problemas. Quando está alguma coisa a funcionar mal, é desligar e ligar. E voltar a ligar. Muito bem. E o fundamento de tudo isto é a cruz de Cristo e a sua morte substitutiva. Sem a cruz, sem este elemento da cruz, esta recuperação de posição perante Deus não teria sido possível. Exatamente. E a cruz é, sem dúvida, aqui um marco importante que abriu o caminho para que cada ser humano, seja judeu ou seja gentil, fosse... Voltamos àquela ideia que estamos todos no mesmo barco, não é? Todos no mesmo barco, todos pecadores, fosse aceito por Deus e tivesse a salvação através deste sacrifício de Jesus Cristo. É aquilo que nós podemos dizer, que todos nós, e graças a Deus, como é óbvio, somos justificados pela fé. Pela fé. E há aqui um texto da lição que eu achei interessante, em que diz que Deus considerou que foi Jesus que cometeu esses pecados e não nós. Às vezes parece, quando um pai e um filho, o pai substitui, quando alguém faz alguma coisa grave, neste caso o filho faz alguma coisa grave, e o pai é que vai pagar por essa maldade, ou por esse erro que o próprio cometeu, não é? E isto, para além de ser algo extraordinário para nós, tem depois o outro lado, não é? É a responsabilidade que isto nos traz. Há uma ideia que, por acaso, nós, no sábado passado, discutimos, a ideia de que os pecados não desaparecem. Exatamente. O pecado, quando é perdoado, não desaparece. Não desaparece. Não é? O que é perdoado é o pecador, não é? É isso mesmo. Então, nós olhando para o que acontecia no santuário, o pecador vinha e trazia um animal com umas determinadas características, puro, sem defeitos e por aí fora, inocente, simbolizava a inocência, e que ele, ao pôr as mãos sobre esse cordeiro, os pecados passavam dele para o cordeiro. Depois, esse cordeiro, ele orava, pedindo a Deus que perdoasse os seus pecados, e esses pecados não desapareciam assim, passavam para o cordeiro. O cordeiro era morto e o sangue era depois aspergido para o santuário, e o pecado fazia este circuito, passava do cordeiro para o santuário e, portanto, não desapareceu. E numa determinada altura do ano, uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo, o sangue era aspergido e era substituída a cortina que fazia a separação, onde o sangue era aspergido, e essa cortina era substituída, mas os pecados não desapareciam. Passavam para o bode emissário. E o bode emissário era enviado para o deserto com aquela cortina que levava ao sangue, que levava aos pecados, e ia para o deserto. Mas os pecados não desapareciam. O bode morreria no deserto
e a cortina com os pecados ficava ali. Os pecados ficavam assentes sobre a terra. É impressionante como é que tudo faz sentido, né? Tudo tem uma ligação, não é nada por acaso. E isto traz-nos uma responsabilidade, como tu disseste, que é: nós não podemos levianamente continuar a pecar e pedir perdão e eu depois peço perdão. Andar a brincar. Peco e depois peço perdão. Eu peco, mas eu sei que depois peço perdão e Deus me aceita, o seu amor vai-me perdoar. Então, e por onde é que vai as consequências do meu pecado? Porque Estão a ser postas sobre quem? o pecado não desaparece, não é? Como estavas a dizer. E nós sabemos que cada pecado que nós cometemos, mais cedo ou mais tarde, ou no imediato, vão ter as suas consequências. Perdão. E é com essas consequências que nós vamos ter depois de lidar. E não só, nós estamos a passar esses pecados para Cristo. E se nós temos amor a Cristo, e se sentimos amizade por Cristo, e se estamos reconhecidos pelo sacrifício, nós não queremos que isso volte a acontecer. Claro. Não queremos que a Se tu conta gostas, de Jesus exatamente, vá enchendo à conta dos meus pecados, não dos queres meus ser atos, esse fardo, não é? dos meus atos errados. Todos os nossos pecados, como diz a lição, foram colocados sobre Jesus. Deus considerou que foi Jesus que cometeu esses pecados, não nós. E desse modo podemos ser poupados de receber o castigo que merecemos. Esse castigo que caiu sobre Cristo, em nosso favor, de modo que nunca teremos que enfrentar os mesmos, ou seja, as consequências deste nosso pecado. E aqui, se há uma relação com Deus, se há uma relação com Cristo, se há uma amizade, nós não vamos querer que Claro. Porque se tu gostas de alguém, os nossos pecados sejam exatamente, ou atribuídos. seja, aquilo que tu menos queres é magoares ou fazeres com que essa pessoa sofra por tua causa. É claro que Cristo não está a ser crucificado novamente na cruz, Constantemente. mas está a ser acreditado nele o nosso pecado e ele a dizer, não, o pecado, ele aceitou-me, portanto esses pecados são meus. Eu já sofri por Há aqui uma eles, substituição. eu vou substituir a culpa, vou assumir a culpa, a responsabilidade por esses atos. E o que é interessante aqui é que Deus faz uma coisa que nós às vezes não conseguimos fazer, que é olhar para nós e ver-nos sem pecado. E nós olhamos para a nossa vida, olhamos para o nosso dia-a-dia e às vezes não nos conseguimos perdoar a nós mesmos. Mas sentimos o peso do nosso pecado, mas É que Deus acredita que mais no nosso valor do que nós do que mesmos. nós mesmos, é verdade, é verdade. É isso que estás a dizer. Deus consegue nos ver com outros olhos, né? Com os olhos do Criador. Ver Consegue com aquilo, ver aquilo que nós não, é com aquilo que impossível nós podemos ser, exatamente. entregando a nossa vida a Ele. Ver E o não- nosso potencial. É isso, e não aquilo como nós realmente somos e como os nossos atos testificam. Há aqui um ponto interessante, não sei se querias falar sobre isto. É isso que destas três palavras, não é? Destas três, mas eu ainda juntava mais uma, que a lição aqui não falou. Nós estamos É uma sugestão. é isso. Estamos a estudar o capítulo 5 de Romanos, os versículos 1 e 5, aqui na lição de domingo. E parece que há aqui um circuito. Tens a tribulação. Exatamente. A tribulação produz A paciência, né? a perseverança, exatamente. Isso, e isso depois produz experiência. Vais ter a experiência E depois traduz em esperança. esperança. Ok. Então parece o quê? Que os problemas, as dificuldades, as tribulações ajudam-nos a ser mais pacientes, a ser mais perseverantes. E isso dá-nos experiência para enfrentar novas tribulações. E vai-nos dando cada vez mais uma esperança de que, apesar de falharmos, apesar de pecarmos, apesar da vida, Sabes que Deus... sabes que Deus vai estar ao teu lado, não é? Mas eu às vezes eu estava a ler isto e perguntei-me uma coisa. Bem, mas a maior parte das nossas orações, ou das minhas orações, são para que eu não passe por tribulação. Mas Mas parece que a tribulação tem um papel na vida do cristão. é que quando... mas isso, tu pedires, acho é? que isso acontece com todos nós, será difícil encontrar alguém que goste de passar por problemas, não é? E aquilo que nós mais queremos é não ter. Só que nós também sabemos que é através das dificuldades que vamos conseguir ultrapassá-las, não é? E é com isso que vamos ter que lidar. Se tu nunca vais conseguir progredir se não ultrapassares diversos problemas. E até depois vai dar para o lado da satisfação pessoal, não é? E se tu tens algo da tua vida diária, aparece algum problema no trabalho, ou no que for, ou em
termos académicos, quando consegues ultrapassar, tu ficas satisfeito, não é? Conseguir ultrapassar, isso faz parte do nosso crescimento. Verdade. Até mesmo de quando somos bebés, passamos para miúdos e mesmo adultos. Vamos tendo vários problemas, mas acho que isso é fundamental para Vai o nosso... moldando o nosso caráter. Tal Não é? e Nós qual. vamos sendo trabalhados como alguém que está a fazer uma escultura, não é? E vai Como o oleiro, quebrando ali, ou como um oleiro que vai moldando, e as tribulações. E depois o extraordinário é tu teres esta esperança. Não é? Ok, é isso. É o corolário deste Exatamente, é a percurso, cereja no topo do bolo, deste não é? percurso que não é fácil. É claro que Deus compreende perfeitamente que nós lhe peçamos para não sofrer, para não ter dificuldades. Isto é legítimo porque nós somos humanos e ninguém gosta de sofrer. Mas Deus quer que a gente olhe para as tribulações numa perspectiva de aprendizagem, de melhoria, ok, esta situação causa-me sofrimento, mas o que é que eu posso O que é que aprender eu posso com aprender ela? com isto? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu Como é que eu posso crescer? ser mais experiente? E como é que a esperança de que tenho um Deus que me ama, que me guia, que me ajuda, como é que me pode ajudar a suportar esta tribulação? E à medida que nós vamos fazendo estes ciclos, vamos começando a fazê-los mais facilmente. Ou pelo menos com uma certeza de que a esperança está lá no Exatamente, fim. é isso Não é mesmo. a primeira vez, não é algo que foi dito. Não, eu já passei por isso, eu já experimentei e sei que a esperança está lá no fundo. E vai chegar. É interessante que aqui a lição também diz uma coisa gira, que é as pessoas justificadas, portanto, aquelas Sim. que sabem que foram perdoadas, podem regozijar-se na tribulação. Ou seja, E depois continua até, desculpa Pois. interromper, porque fixaram a sua fé e a sua confiança em Jesus, não é? elas confiam que Deus dirigirá todas as coisas para o bem. Considerarão uma honra sofrer por causa de Cristo. Não é? Isto tem que ser uma pessoa que tem já ter mesmo um relacionamento. É que estás a dizer, aquelas pessoas que são mesmo que estão justificadas. Mas isto é. Como é que devemos dizer isto? Isto faz parte do tal crescimento que estamos a falar, do relacionamento que temos que ter com Deus. Não pode ser um relacionamento. Nós, para termos um relacionamento muito forte, tem que ser mesmo diário, tem que ser algo que tem que partir. Íntimo, honesto, sincero, aberto. Desde os nossos arrependimentos, desde tudo, não Às é? nossas falhas ou às nossas alegrias, incluir Deus nisto tudo. O que é interessante também aqui é que parece que então nós temos que sofrer para sermos bons cristãos. E às vezes há pessoas que acham isso, com base em versículos como este, que as tribulações vão-nos moldando e vão-nos modificando e vão-nos trabalhando, digamos assim, e vamos sendo cada vez mais semelhantes a Cristo e tendo mais fé. Há pessoas que pensam assim, bom, se a minha vida não tiver problemas, é porque eu não estou no caminho certo. Ou então, eu tenho que arranjar problemas, quase que eu tenho que arranjar problemas. Quase É que eu tenho obrigatório. que arranjar uma perseguição. Porque senão, se está tudo bem, é porque isto não é. Mas olha, isso era bom, era juntar essas pessoas numa sala com as outras pessoas que perguntam para que é que eu tenho problemas se eu fiz tudo bem, se eu sou cristão, se eu... Ora bem. Né? Conseguimos ter estes dois... Os dois extremos. Os dois extremos, não é? Desta situação. O que é que nós podemos dizer daqui? É que a nossa vida é por fases e depende muito do sítio onde nascemos, Sim. da família onde estamos, da cultura do nosso país e por aí fora, o sermos mais ou menos perseguidos. A nossa personalidade também desempenha aqui um papel. E não é por estarmos a viver em paz que significa que nós não estamos próximos de Deus e não é por estarmos a sofrer problemas e tribulações que estamos mais perto. Exatamente. Não é? Ou que estamos longe também. Ao longe? Sim, sim, sim. Há uma coisa que nós não nos devemos esquecer, é que temos uma natureza humana que tem sofrimento, que tem dor, tem lágrimas, tem morte. Faz parte. E que estas coisas fazem parte. Não foi o plano de Deus, nada disto, e nós Mas mais à frente vamos ver isso. Exatamente, não é? mais à frente vamos abordar esse tema. Mas a vida é assim. E, portanto, quer estejamos numa situação de tribulação ou numa situação de paz, que estejamos com Cristo, Claro. em qualquer uma delas. E outra coisa que nós temos a certeza e que nos deixa bastante orgulhosos ou digamos, em paz, é saber que Deus, neste caso Jesus, morreu por nós e ainda nós éramos pecadores, não é? Isso quando nós, é algo que quando nós lemos este versículo em que Deus diz
que eu enviei, Cristo morreu em nosso favor. Quando? Quando nós já tínhamos corrigido a nossa vida toda, quando nós já tínhamos nos convertido, quando nós já nos tínhamos batizado, quando nós já tínhamos deixado os nossos vícios, os nossos pecados. Foi nessa altura que Deus disse: então agora eu vou, Agora é que eu vou, salvá-lo. agora é que ele merece. Agora é que Não. ele merece. Não. Não. Exatamente. É que Deus diz: não, vamos salvá-lo, Tal e qual salvá-los sendo eles pecadores pecadores. e não sendo eles perfeitos. Exatamente. E isto revela não só um amor de Deus por nós, mas uma esperança em nós, a fé que Deus tem em nós e a esperança que Deus tem em nós. A aposta que Ao faz em ponto nós, de não é? vir morrer, sendo nós ainda pecadores, sabendo que eles vão se converter. É o valor, é tu saberes que tens valor para quem te criou. Não é? É verdade. Nós temos um valor tão grande e Deus acreditar tanto em nós que realmente mereceu morrer por mim, por ti, por cada um de nós. Porque se não fosse a pena, então, se nós não tivéssemos valor, não Deus iria. não Tal e qual. seríamos. É verdade. Nós, quando pensamos no valor que Deus nos atribui a nós, ao ponto de Ele ter vindo morrer por nós, nós somos de um valor incalculável para Deus. E isso também deve estar na nossa mente. E até mesmo no relacionamento com as outras pessoas. É isso mesmo. O pastor Bolhão usava aquela ilustração de alguém que tinha um autocolante no carro que ele viu e dizia assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E ele diz que quando nós vamos à procura do emprego, por exemplo, eu dei este exemplo, e vamos com Deus e dizem: ajuda-me, pode ser que eles consigam que haja uma vaga. Que haja não sei o quê. E o pastor Bruno diz: não, tu tens que ir como filho de Deus. Diz assim: não, ajuda-me a ser uma bênção neste posto de trabalho, se eles me aceitarem, se eu for útil aqui, se eu for uma bênção para eles, se eu pudesse ser um filho teu aqui, e ajudar uma mais-valia para esta empresa, faz com que eu tenha este emprego. E isto é uma perspectiva completamente diferente. É passar da perspectiva do coitadinho, para alguém que tem valor. E é assim que Deus, que Deus nos vê. E é assim que nós temos. É interessante esta perspectiva de eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo. Filho do dono. Isso mudava a nossa maneira de encarar a vida, se nós pensássemos assim, não é? E era que estamos a falar do tratamento do próximo, né, que é fundamental, e há umas lições atrás falámos sobre isso, né? Paulo falou sobre a maneira como tratávamos o próximo, e às vezes tratamos as outras pessoas de uma forma menos digna, digamos assim. E temos que, se nós pararmos para pensar que têm tanto valor como nós e também são filhos de Deus, né? Que merecem respeito. É claro que isto não dá para estarmos sempre a ser um mar de rosas, não vamos dizer que é, vida não é. É impossível a vida ser um mar de rosas, mas por vezes nós agimos assim sem pensar e estamos a agir dessa maneira, estamos a magoar, não é, o próprio Deus e estamos a esquecer deste valor que ele acha e que ele nos atribui, não é? Nos atribui, exatamente. Okay. Há aqui, às vezes, um ponto que nós nos esquecemos, é que apesar deste grande amor, voltamos ao início, o pecado não desaparece. Exatamente. E Deus não deixa de ser justo. E a consequência do pecado era a morte. E, portanto... Aliás, e foi através da morte que nós conseguimos... que Jesus pagou este preço. Portanto, isto implica que da nossa parte tenha que haver pelo menos uma aceitação. E essa parte da morte é uma coisa interessante. Salvo algumas exceções, e claro, depende. Algumas de doença, não é? Tal e qual. É rara a pessoa que queira morrer. Não é? É que nós fomos criados, não foi para morrer. Não é? É isso. E mesmo essas pessoas que existem, né, que desejam a morte, é porque já chegaram ao limite. Né, já ultrapassaram, infelizmente se calhar não ultrapassaram, mas passaram por fases terríveis e nós, o ser humano, é como diz a lição, fomos feitos para viver para sempre. Não é? A morte é uma coisa estranha. E aliás, todos nós já passámos por mortes de entes queridos, né, seja familiares ou amigos, e é uma dor que é terrível. Não é?
Às vezes vejo pessoas que, por exemplo, têm um pai ou uma mãe já com mais de 90 anos, uma vida farta. A morte é estranha, mas a morte é muito mais agressiva se for numa criança ou num jovem do que do que agressiva, e por vezes temos aquele pensamento de injustiça. de injustiça, do que Num senhor que tenha 90 anos, ou não é? 100 que já viveu. Exato, é isso que estás a dizer, que já viveu. Mas Teve essa oportunidade de há viver. pessoas não é? com essa idade que ainda gostariam de viver mais, que ainda acham que ainda poderiam aprender coisas e produzir coisas e estar cá e estar junto à sua família e sentir o amor da sua família. E portanto, por muito idoso ou por mais idade que tenha um pai ou uma mãe, quando essa pessoa morre, há sempre uma dor. Não é por ter 100, 110, 120. Temos aquela frase de já se estava à espera. Pois. Mas depois, quando acontece, ninguém estava à espera. Ninguém está à espera. Não é uma coisa que seja da nossa não está na natureza nossa aceitar. natureza. Não. É isso mesmo. Deus não nos criou com isto. Não nos criou com esse propósito. Não é? Mas depois da entrada do pecado, a morte passou a ser uma constante na vida deste planeta, não só dos seres humanos, mas também da humanidade. E aqui pode surgir uma questão que eu não sei se consigo explicar bem, ou se consigo arranjar a resposta, mas acho que podemos falar nela. Então, se foi Adão que pecou, Porquê é que todos os seus descendentes tiveram que ser responsabilizados por isso? Não sei, a lição também não nos dá uma resposta. Não dá logo a resposta, não. Uma resposta cabal. Eu acho que era preciso algum tempo para nós discutirmos isto e aprofundarmos isto. Mas a partir daí, digamos que houve uma mudança na natureza humana. Aí começámos a perceber que efetivamente éramos pecadores. Okay. E que precisávamos de perceber esta necessidade que nós temos, não é? Nós vimos nas lições passadas, fomos destituídos da glória de Deus. Exatamente. Passámos a estar nus, despidos da glória de Deus, não é? E é só isso, e é quando isso acontece que tu te percebes, tal como Adão, não é? Até Adão ali estava tudo bem, e de repente percebe-se que há uma separação. Oi, o que é que se passa aqui? Percebe-se que há uma separação entre o ser humano e Deus. E o que nós vemos aqui é que, a partir deste ponto, todos pecaram. Todos pecaram. E parecia, olhando assim de uma maneira superficial, nós podemos dizer, pá, isto foi uma injustiça. Foi uma injustiça, então porquê é que nós devemos ser responsabilizados por aquilo que Adão... Que alguém fez, não é? Então, e Cristo ter que morrer por nós? Não foi também já não é injusto. Já não é injusto. O que Paulo diz é que, assim como por um homem entrou o pecado na humanidade, também por um homem a salvação pode voltar à humanidade, se a humanidade o aceitar. O voltar àquela posição que Deus tinha planeado para nós. O plano A. O plano A, não é? O plano do Éden, o plano da vida original, eterna, o plano do sem sofrimento, sem lágrima, sem dor, não é? É possível voltar a esse plano. Perdemos esse plano por causa de um homem, mas voltamos a ter por causa do outro homem. A quem Paulo chamava o segundo Adão. O segundo Adão, exatamente. Digamos que era uma nova criação, um novo recomeço. Não é? Deus oferece-nos Jesus como o único remédio para a tragédia trazida sobre o nosso mundo através do pecado de Adão. E um dos aspectos mais gloriosos do Evangelho é que a morte foi vencida pela vida. E quando esta morte que tanto nos magoa, tanto nos fere, dos amigos, dos familiares, a esperança que nós já há bocado falávamos era esta morte já foi vencida. E há aqui um versículo em Apocalipse que diz o seguinte: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Esta esperança. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, o que Cristo está a dizer aqui é: eu venci a morte. Não é? Exatamente. Morte, onde é que o Paulo também diz isto? Ressuscitou. Onde é que está o teu aguilhão, morte? Onde é que estão os teus correntes? Onde é que está o teu poder? Foste vencido pelo sacrifício de Cristo, pela sua morte. É impressionante quando pensamos nas consequências e nas implicações da morte de Cristo na cruz. Jesus,
e começamos a perceber. Mas pronto, mas podemos dizer agora que o pecado, quer dizer, ali só a partir do Monte Sinai... Do Sinai é que começou a haver pecado, não é? Começou a haver pecado. Aí começamos a fazer a comparação, não é? Voltamos aqui a comparar aquelas personagens que tu estavas a falar no início da lição, no Antigo Testamento. Pois, podemos pensar assim, que até ao Sinai... A gente até podia pôr aqui 3 períodos. Desde do Éden até ao Sinai, não havia pecado. Nada, porque limpinho. não havia lei. Né? Não havia lei, não há pecado. Do Sinai até à morte de Cristo, havia pecado. Tínhamos lei e tínhamos que... estávamos sob a lei e, portanto, tínhamos... Já sabíamos o que era o pecado. Já sabíamos o que era o pecado. E depois tens a terceira fase. Desaparece a lei novamente e não precisamos mais de lei porque já estamos sob a graça. Tal e qual. É? Parece que... se divide assim em três cenários. Mas até então, mesmo não havia pecado no primeiro período. Isto é muito não fácil. Havia graça. Aqui até a lição até diz mesmo, será que o mentir, o matar, o adulterar, enfim, não eram pecados antes do Sinai? Nós vemos logo com Caim e Abel. Exatamente. Que Deus diz logo, o que é que tu fizeste ao teu irmão? Quem fizeste ao teu irmão? Deus condenou. Portanto, Deus estava explicitamente e foi explicitamente dizendo ao ser humano sempre o que é que era correto e o que é que era incorreto. O que é que era Agora, pecado e o que é que não era. É verdade que se tu tens uma lei, fugindo agora da lei, esquecendo da lei, se tu tens regras, se tu partes para um jogo, se tu partes para uma missão, se partes para qualquer coisa, e se tu sabes as regras, sabes o que é que podes fazer e o que é que não podes fazer. Não é? E aqui é a mesma situação com a lei. É claro que, ao ser introduzida a lei, eles ficaram com uma noção, se calhar, mais real, digamos assim, do que é que estavam a fazer, se era correto ou se era incorreto. Digamos que... Se bem que, desculpa interromper, dificilmente eles não saberiam que, por exemplo, matar... Que era errado, não é? Que era errado, não é? Eu penso que aqui há várias coisas que a gente pode refletir, não é? Digamos que nesta primeira fase, até ao Monte Sinai, a lei foi passada verbalmente por Deus aos homens e pelos anjos aos homens e pelos profetas aos homens, de uma maneira, digamos, verbal. Depois o povo, não nos podemos esquecer disto, teve 400 anos sob o jugo do Egito e é um povo escravo que sai do Egito com uma determinada maneira de viver, uma determinada cultura. E Deus sabe que precisa de agora não apresentar a lei da mesma maneira que apresentou antes. A mesma lei vai ser apresentada agora de uma maneira diferente. No Monte Sinai, escrita pelo dedo de Deus, e para ficar, não há desculpas, isto está tudo bem definido, está registado. Eu quando li, quando estava a estudar a lição e vi esta parte, lembrei-me assim é incrível como é que isto podemos aplicar nos dias de hoje. Por exemplo, hoje em dia, quando temos algum problema e nós esperamos dizer isso é de boca, não. Eu quero por escrito, não é? Quero por escrito, por depois para amanhã fica registado, está aqui por escrito, ou mando-me um mail, ou uma carta registada, o que for. Ou pelo telefone, isso não. Quero que você escreva, porque assim está escrito e conseguimos confirmar ou não aquilo que foi dito ou que não foi dito. E é um bocado assim, não é? É que, em relação às leis de Deus. Mas é aquilo que estavas a dizer, se calhar, uma maneira diferente, e Deus tem esta estrondosa capacidade de se adaptar. De se ir moldando às necessidades do homem, não é? É de uma inteligência que nos ultrapassa e então consegue ver quais são as nossas necessidades e o que é que nós precisamos e não precisamos. Eu gosto muito deste assunto, é um assunto que me faz pensar. Aqui parece-nos que então as pessoas que estavam antes da lei estariam numa determinada posição, diferente daquelas que estavam depois da lei, e aqueles que estão depois da morte de Cristo estão noutra. Isto faz lembrar quando nós às vezes nos convertemos e somos a primeira pessoa da nossa família que é cristã. E os outros, os pais ou avós ou o resto da família nunca se converteu, nunca foi a uma igreja, não se batizaram, e nós podemos ficar angustiados a pensar, será que eles se vão salvar? Será que por não terem uma comunhão diária com Deus, isso faz com que eles não tenham a mínima hipótese de estar um dia no céu com Cristo? E quando eu penso nisto, há duas coisas que eu penso. A primeira vai ser Deus que vai julgar e não os homens que vão julgar
se essas pessoas devem estar lá ou não. Merece ou não? Vão ser julgadas de acordo com o conhecimento que tinham e com a Isso. resposta que davam ao Espírito Santo, que em todas as épocas tenta tocar no coração de todos os homens, quer aqueles que são religiosos, quer os que não são. E quanto maior o conhecimento, Maior a responsabilidade. E há outro ponto. Havia um ritual no santuário em que, habitualmente, quando tu pedias perdão pelos teus pecados, tinha que haver derramamento de sangue. Mas há uma única situação em que tu podias fazer uma oferta sem derramamento de sangue, sem o sacrifício do animal, para perdão dos pecados. E nós podemos interpretar isso como alguém que não conheceu o sacrifício de Cristo, mas de alguma maneira Deus o considera justificado pela resposta, pelo seu comportamento, pela sua atitude ao longo da vida para com aqueles que estão à sua volta, para com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho e por aí fora. Portanto, eu sinto-me confortado por isto. Primeiro, porque é Deus que julga. Segundo, porque Deus vai ter nos seus critérios, certamente, aquilo que nós sabemos. Eu não posso ser condenado por uma coisa que não sei. Não sabes. Que conscientemente não tive conhecimento, digamos assim. Por isso é que aquilo que estamos a falar, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Mas isso é de um Deus realmente justo, né? De não te condenar ou não te julgar de algo que tu não sabes. Né? Deixa-me só dizer-te isto. Eu lembro-me quando no secundário, não consigo precisar qual era a disciplina, penso eu que fosse português, não me recordo, é que num teste cometi o mesmo erro 4 ou 5 vezes. E a professora descontou-me as 4 ou 5 vezes. E eu, quando recebi o teste, eu questionei, então, mas porquê é que me descontou 4 ou 5 vezes? E ela, a resposta foi, porque erraste 4 ou 5 vezes. E disse, então, mas se eu não sabia, a primeira era normal que fosse errar 4 ou 5 vezes, não é? E eu não concordei. E aqui é isso que estás a dizer, né? Deus tem esta capacidade de, se eu não posso ser julgado por uma coisa que não sabia. Mas aí vem o outro lado. Nós que, graças a Deus, que sabemos, é o nosso dever e responsabilidade partilhar isso com os outros e lembrar-nos também dessa... ainda esta Porque semana, vamos ser julgados assim, não é? Nesta semana dizia, muitos privilégios, muita responsabilidade. Exatamente. Não é e aqui se nós conhecemos Deus, conhecemos esta maneira de ser de Deus, este amor, este sacrifício, este empenho em não é guardar isso para nós e não lhe atribuir valor nenhum, mas dar-lhe o seu valor. E Jesus, o segundo Adão, não é? Jesus, o segundo Adão. Boa expressão. Parece que é um recomeço, não é? Eu acho que Deus tem uma das características que eu mais aprecio em Deus é que Deus é um Deus de ciclos. Ciclos no sentido de recomeço. O dia tem 24 horas, tem um início e tem um fim. O ano tem 365 dias. A semana tem 7 dias. E Deus... Há vários ciclos na natureza, a primavera, o verão, o outono, o inverno. Se bem que agora estão muito alterados, mas pronto. Mas é um Deus de vamos voltar ao início e vamos recomeçar. De recomeços. Deus está sempre com esta atitude de... Até mesmo connosco, com a nossa vida, não é? Connosco, que é isto, levanta-te. Até mesmo com os nossos pecados, não é? Não é porque falhámos uma vez que estamos perdidos. Não. Esquece isso. Queres continuar? Vamos embora. Vamos para a frente os dois. E está sempre ao nosso lado para nos ajudar a fazer esse caminho. Esse percurso. É esta atitude de Deus, de recomeçar. Deus está sempre disposto a recomeçar. Às vezes, nós lembramos até de Pedro, né? Quando Pedro foi ter com Jesus. Ora lá, mestre, diz-me lá, quantas vezes é que eu posso perdoar aqui o meu irmão que já pecou contra mim? 7? 7. 7 já estou a dar, isto é um bónus, estou bem disposto. Jesus diz assim, não, 7 não, 70 vezes 7. Bom, para um pescador que não sabia ler nem escrever... Terrível. Aliás, nem me perguntes agora quanto é que é 70 vezes 7, só tenho que fazer a conta, não vale a pena. Não. Mas agora, naquela altura... O que é que isto quer dizer? Tens que perdoar. Assim como eu te perdoo, cada vez que tu pecas, se tu vieste ter comigo e me pedis ajuda, eu vou-te perdoar, eu vou-te ajudar, eu vou-te reabilitar. E aí vemos a inteligência de Jesus. Realmente consegue dizer as coisas de uma forma estrondosa. Não é?
E Pedro percebeu, eu não consigo calcular esse número, portanto Percebeu não há a limite mensagem. para o perdão. Não há- exatamente. Assim Como também Deus não tem limite para o nosso perdão. perdão. Né? E diz. Ia ler aqui este parágrafo. Do segundo Adão. Sim. O segundo Adão era um agente moral e livre. Este é outro assunto que também dá muita luta. Então, mas Cristo não tinha que vir morrer, parece que tinha já um destino predestinado, digamos Exato. assim, não é? Mas não era assim. Cristo escolheu morrer por nós. Mas isso é para outra lição. É outra lição. O segundo Adão era um agente moral livre, considerado responsável pela sua conduta. Cercado por influências intensamente subtis e enganosas, ele estava em posição muito menos favorável do que o primeiro Adão. E aqui nós podemos perceber isto. No Éden, o pecado surgiu naquele momento e não estava o mundo todo alterado de um momento para o outro. Nada. Nem milhões de pessoas, nem com circunstâncias que nos apelam ao pecado. Era muito mais difícil pecar. Tu cometes um pecado no Éden do que agora, não é? Que agora, ou no tempo ou de no Cristo, tempo de Jesus, sim, sem sombra de dúvida. Contudo, no meio dos pecados, Cristo resistiu a toda a tentação para pecar e conservou a sua inocência. Sempre foi sem pecado. E só assim é que Cristo podia ser o nosso substituto e ser o nosso exemplo. Tendo conseguido, de uma maneira livre, consciente, por opção própria, optar por viver uma vida de comunhão com Deus. E aqui vês o que é a grande diferença entre Adão e Jesus, né? Até mesmo depois a lição diz que as ideias opostas que há, né? Da morte, e depois tens a vida, a desobediência e a obediência. O pecado e a graça. Isto parece um bocado quando nós fazemos uma asneira e depois apagamos e corrigimos, né? E foi um bocado isto que aconteceu. E isto aqui é um dom estrondoso que Deus E Paulo sabia isto. Exatamente. Que até menciona 5 vezes, né? Nós não podemos esquecer de quem era Paulo. E se voltarmos a pensar aqui ao início, à sua perseguição dos cristãos, à morte de Estevão, a tudo aquilo que ele fez, e quando ele sente que Deus o perdoou e que Deus o continua a perdoar, e que Deus o chamou para fazer aquilo que ele condenava, para a sua obra, e lhe deu um papel de destaque fundamental. E Paulo sentia, isto é um dom, é um privilégio ser perdoado por Deus. E por isso é que Paulo aqui neste capítulo 5 usa a palavra dom 5 vezes. E depois diz mesmo que é algo que nós não merecemos, né? Um dom é algo que é nos dado. Que não é ganho. Né? Ele não diz é ganho. A justiça a justiça que Deus nos acredita, que nos dá, não é ganha. É dada, né? É dada. E aqui a única coisa que nós temos de fazer é aceitar, não é? É isso. Isto é aceitar e eu diria até mais, é colocá-lo em prática, né? Colocar em prática como na maneira como lidamos com o próximo e na maneira como nós conseguimos testemunhar e dar o exemplo daquilo que nós acreditamos e da fé que nós temos em Deus, né? Nós não podemos ter uma fé teórica. É que isto é tudo muito giro. O problema depois é colocarmos em prática. Não é? O cristianismo é uma proposta de vida, filosofia de vida, sim. que tem que se manifestar de uma maneira prática. Na prática, na nossa natureza. Tens que pautar pela diferença. Naquilo que fazemos. Positiva, claro. Naquilo que fazemos, naquilo que somos. E é isto que Cristo nos propõe. Eu proponho seres desta maneira, queres ser ou não. E nós, ao passar tempo com Cristo, ao lendo a sua palavra, ao ouvindo a sua palavra, temos de fazer uma escolha, que é, eu quero ser assim, claro, ou eu não quero ser assim. Exatamente. E é isto que Deus espera de nós. E se nós dissermos, não, eu quero ser assim, estás justificado, estás perdoado. Vamos avançar para um recomeço. Um recomeço. Aqui a lição depois até faz várias perguntas por causa desta situação dos dons, né? Pergunta-nos qual foi o melhor dom que nós recebemos, ou o que é que fazíamos, o que é que fazia desse dom algo tão bom ou tão especial. E depois tem aqui uma pergunta interessante, que é de que modo o facto de ser um dom, algo que nós não ganhámos, né, fez com que apreciasse ainda mais. É engraçado. Às vezes nós achamos que eu até não sou assim tão mau, não é? Isto, quer dizer, eu receber isto até é um bocadinho, quer dizer, até não há... É justo. É quase justo, isto é quase justo. É justo. Não é? É quase justo. No fundo era como aqueles homens que Cristo falou, que dizem, então, Senhor, não fizemos
estas obras em teu nome, não É expulsámos verdade. demónios, Olha, não curámos e tal. Então, Então, nós como é? fizemos ou não fizemos? No mínimo, isto é o Fizemos mínimo ou não que fizemos, não é? merecemos. Isto é quase por... Ih! Já está cá, já está garantido. E Cristo depois diz, olha, eu não vos conheço. Não havia uma relação entre nós. Terrível resposta. Não é? Não havia uma relação entre nós. Não me interessava o que tu fizeste. Interessava era ter-te numa relação comigo, conhecer-te e tu conheces-me a mim. Porque o facto de depois de tu conheceres, e falámos isso a semana passada na lição, o facto de tu conheceres a Deus e teres esse relacionamento, mais facilmente depois vais ter essas tais obras, né? e essas atitudes. As pessoas quando... se nós pensarmos naquele versículo, e agora para terminar, de onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça, não é? sim. Que também vem na Que também lição, vem, não é? vem na lição, nós ficamos a perceber que onde há pecado, Deus consegue inundar essa situação com a sua graça, desde que o ser humano queira aceitar esse seu perdão. E esse é um aspecto interessante, é nós querermos aceitar. Não é? É que por Este vezes sacrifício. nós não pensamos, hoje não, amanhã, e vamos adiando ou não vamos aceitando. E outra dificuldade que nós podemos ter é perceber a resposta de Deus, ou como é que é dizer, o perceber o plano que Deus tem para nós, não é? Saber que Deus, quando é que eu devo ir para a esquerda, ou quando é que Deus diz para eu ir para a direita, não é fácil. Okay. Não é? Agora, e sem relacionamento, então isso aí Menos. é mais difícil, não é? Nós, quando falamos de Abraão, nesta semana passada, não é? Porque é que Abraão tem aquele ato de oferecer o seu filho? E outro pormenor, repara o tempo que ele levou até chegar ao monte, né? O tempo que ele teve para pensar naquilo que ia fazer. É uma coisa que... Mas não dá para quando explicar. penso nisso, lembro-me sempre de uma coisa. Ele tinha que conhecer aquela voz que lhe falava Muito bem. muito bem para perceber, muito isto não é uma é... armadilha de Satanás para eu matar o único que eu tenho. O único que eu tenho. Não, isto é a voz de Deus. E eu conheço perfeito. Abraão dizia, tem que saber. eu conheço, não tenho a mínima dúvida que é Deus que me está a dizer isto. Não tenho a mínima dúvida. Eu não compreendo. É alguém eu não sei o conhece que é que Deus me Deus. está a pedir. Mas que é Deus, é. isso Então, mesmo. É isso Abraão mesmo. avançou pela fé e foi justificado por essa fé que lhe fez abraçar estes desafios todos ao longo da sua vida. Bom, penso que chegámos ao fim de mais um comentário sobre a lição. Vamos só acabar se calhar, com uma oração. Sim. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás estas lições para que nós possamos perceber o que realmente Tu pretendes para a nossa vida, o amor que Tu tens para connosco e este maravilhoso dom que Tu nos deste, Senhor. Ajuda-nos para que nós possamos ter o discernimento e a capacidade para utilizarmos este dom para partilharmos esta fé e este Teu amor para com os outros, Senhor. Ajuda-nos a sermos cada vez melhores e a termos... a seguirmos o Teu exemplo, Senhor, e que, acima de tudo, nós possamos procurar estarmos em comunhão diária contigo e termos um relacionamento cada vez mais forte e mais sincero contigo, Senhor. Vem-nos dar o resto de um bom dia, de uma boa semana, tudo peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.